Capítulo 4. Minhas mãos se aqueceram e as brasas começaram a pulsar com vontade. Havia dor e morte por toda parte, nas pilhas fumegantes de corpos no chão e naqueles que ainda estavam de pé. Além da colina, as chamas passavam de uma árvore para outra, conforme elas explodiam sob o calor do éter. A fumaça girava pelo ar em espirais grossas, dispensando o fedor quase sufocante de madeira queimada e carne carbonizada. Ofaine deu um grito quando o Dragontino caiu no pátio, levantando terra e pedras soltas conforme escorregava pelo chão. Os guardas correram de todos os lados do pátio e da colina, ajoelhando-se e mirando no Dragontino cor de bronze, que dava meia volta, gotejando sangue cintilante em seu rastro. O sangue banhou o lado oeste e os guardas de lá começaram a gritar, caindo e se contorcendo, enquanto tiravam as armaduras e roupas. Sua agonia enrigelou minhas entranhas. Jamais tinha ouvido gritos assim. Parece que eles estavam chamando pela libertação da morte. Bons deuses, sussurrei. O que está acontecendo com eles? Nosso sangue, rosnou Ofaine, é capaz de queimar a maioria das pessoas. Puta merda. Procurei por Nikitos sem conseguir enxergar ninguém em meio à fumaça. Os primordiais também? Sim, mas não os mata. O que era um alívio, mais ou menos. Dei um suspiro curto e cheio de fumaça, quando o Dragontino cor de bronze lançou outra rajada de chamas. A torrente foi interrompida quando o imenso Dragontino, preto e cinza, desceu do céu e se chocou contra ele. Nectas, balbuciei, impressionada com seu tamanho. Já não conseguia sequer ver o outro Dragontino. Eles estão vindo, berrou um guarda, chamando nossa atenção para a colina. Fechem os portões, fechem os portões! Um calafrio de pavor percorreu minha espinha enquanto eu disparava para os portões, ignorando o chão rochoso sobre os pés. Passei correndo por pilhas de corpos, mas não podia olhar para eles. A vontade de parar e mudar o que tinha acontecido já era forte demais. Se eu olhasse, não sei se conseguiria me conter. Não vai dar tempo, gritou Ofaine. Eles já estão lá. Não os vi a princípio. Havia fumaça demais, além da colina, mas de repente Nectas e o Dragontino cor de bronze apareceram lá fora. Nectas cravou as garras e balançou as asas no ar enquanto contorcia o corpo, jogando o maldito Dragontino nas árvores em chamas. Uma chuva de faíscas prateadas iluminou o solo além da colina. Parei de repente, reprimindo um grito de surpresa, quando eles se chocaram contra os portões parcialmente fechados, estilhaçando a madeira. Eles jorraram pela abertura uma massa de carne emaciada e cinzenta e de bocas famintas e escancaradas. Devia haver dezenas, talvez até centenas deles. Eles engoliram os guardas no portão, derrubando-os no frenesi. Em seguida, entraram no pátio, correndo mais depressa do que eu poderia supor que os seus frágeis corpos desnutridos fossem capazes. Mas imagino que eu não era a única guiada pela fome. Não morra, advertiu Ofaine, jogando para mim a espada que empunhava. Houve um clarão azul prateado quando ela assumiu a forma de Dragontina. Uma asa cor de ônix passou por mim quando ela pousou sobre as patas dianteiras e esticou o pescoço comprido para lançar fogo sobre um grupo de deuses caídos. Eles começaram a rugir em uníssono. Alguns caíram no chão e outros ainda correndo. Na cabeça ou no coração. Lembrei a mim mesma enquanto controlava a respiração. Fiquei a postos, com a espada curta em uma das mãos e a adaga na outra. O primeiro deus sepultado passou por Ofaine, com as presas à mostra e a pele acinzentada ao redor dos olhos manchadas de preto. Mais dois se juntaram a ele quando Ofaine sacudiu a cauda espinhosa, atirando vários deuses queimados para longe. Esperei até que me alcançassem. Avancei e enterrei a adaga num deles. Um sangue quente e brilhante que cheirava a podridão jorrou do peito do deus quando o chutei para cima do outro. Girei o corpo, brandindo a espada em arco. A lâmina afiada cortou seu pescoço com muita facilidade. Meus lábios se curvaram e me virei, enfiando a adaga no peito de um terceiro enquanto Ofaine iluminava o pátio mais uma vez. A luz foi breve, mas durou o suficiente para que eu visse Bel lutando perto dos portões. Os rosnados dos deuses caídos logo ofuscaram o choque de vê-la ali, depois da última vez que a vi, atordoada e cheia de sangue.
Não tinha ideia de quantos guardas próximos a Nictus estavam ali naquela noite, mas havia deuses caídos por toda parte, correndo ou se alimentando daqueles que derrubavam ou que já estavam feridos. De repente, Nectas levantou o vôo, surgindo dos céus acima da colina. Ele voou na direção da parte mais profunda e densa da Floresta Vermelha, onde as chamas haviam começado. A queimada havia parado, mas a fumaça subia pelos ares. Um urro de dor chamou minha atenção, e vi um guarda golpeando com uma adaga a lateral do corpo do deus que o derrubara no chão. O nojo e a raiva pulsavam dentro de mim conforme eu avançava, embanhando a adaga. Como alguém primordial ou não podia soltar uma coisa dessas? Com ambas as mãos, cravei a espada nas costas do deus. Quando retirei a lâmina, ele tombou para frente, caindo em cima do guarda. Afastei a criatura e dei um passo para trás. Os olhos do guarda estavam abertos e piscando sem parar, conforme o sangue espumava da sua boca e pescoço. Minhas mãos esquentaram e as brasas pulsaram no meu peito. Eu sabia que não deveria fazer isso, mesmo que os deuses e primordiais de outras cortes não conseguissem sentir quando eu curasse alguém. Mas era como um instinto, uma reação que eu não conseguia controlar, tal como Aios havia me dito. Comecei a estender a mão na direção dele. Ofaine pousou ao meu lado e me empurrou para trás com a asa enquanto soltava um jato de fogo sobre o grupo de deuses caídos que avançava na nossa direção. Saí do caminho das asas dela e vi que os olhos do guarda não piscavam mais. O sangue já não fluía livremente. As brasas pressionaram meu peito. Trêmula, eu me virei e encontrei um novo horror. Os deuses sepultados haviam cercado um dragontino ferido que tinha assumido a forma mortal. Eram tantos os deuses perto do dragontino que não consegui distinguir quem era. Saí em disparada, saltando o corpo do guarda. O dragontino se encontrava numa posição muito mais vulnerável. Enterrei a adaga na cabeça de um deus e joguei o outro no caminho de Orfaine. Ela baixou a cabeça com toda a força e o som dos ossos esmagados é algo que eu não vou me esquecer por um bom tempo. Empurrei outro deus para longe do meu caminho e vi de relance uma pele marrom avermelhada que estava vermelha demais e cabelos cor de mel. Ai, deuses! Comecei a atacar os deuses, perdendo toda a habilidade no desespero de afastá-los da dragontina. Cheguei ao lado de Davina já sem fôlego. Metade do corpo dela estava queimado e irreconhecível. A outra metade havia sido dilacerada por unhas e presas afiadas. Era evidente que... Senti o estômago revirado de náusea. Davina se foi. De uma hora para outra, estremeci por saber que poderia consertar as coisas. As brasas queriam isso. Eu queria isso. Pois aquela ali costumava ser Davina, e agora ela não existia mais. Pare! Levantei a cabeça e me deparei com os olhos cor de âmbar de Hector. O deus louro se virou e ergueu a mão. Um raio de éter irrompeu de sua palma, atingindo um deus caído e arremessando-o vários metros para trás. Não faça isso. Hector brandiu a espada com a outra mão, cortando o pescoço de um deus caído. Afastei-me de Davina. Só vai piorar as coisas. Lutei contra um nó que ameaçava fechar minha garganta e me forcei a me afastar de Davina. Inspire. Hector tinha razão. Se eu trouxesse algum deles de volta à vida, os outros deuses e primordiais acabariam sentindo. Prenda. Fiquei imaginando se importava, pois eles já sabiam que havia uma brasa de vida aqui, mas também não ajudaria em nada. A pressão no meu peito aumentou. Aguenta firme. Sussurrei com a voz rouca, me obrigando a ir até onde Bel estava, lutando enquanto eu soltava o ar, respirava fundo e prendia a respiração outra vez. Os cabelos pretos e curtos caíram sobre os ombros dela quando a deusa girou o corpo, cravando a espada na cara de um deus caído. Foi então que Bel me viu e franziu a testa, formando uma ruga profunda na pele marrom clara que já não exibia mais a palidez da morte. Ela puxou a lâmina. Nictus vai ficar furioso quando descobrir que você está aqui fora. Era bem provável. Onde ele está? Com Haha e Saion. Os olhos dela, agora prateados, cintilavam com o éter. Eles estavam na floresta tentando capturar os deuses que se libertaram. Ela passou as costas da mão pela testa, uma mancha de sangue continuou ali. Devem ter sido cercados. Senti um aperto no peito e me virei golpeando um deus. Empurrei-o para longe da espada. Era para lá que Nectas tinha voado? A preocupação ameaçou me dominar. Eles têm que estar bem. Eu sei. Bel se abaixou, pegou uma lança comprida e fina e a jogou para mim.
São mais leves de 2 gumes e bem mais divertidas de usar, explicou. A lança era significativamente mais leve, e levando em conta que eu já tinha começado a sentir uma tensão nos músculos, sabia que não seria tão desgastante fisicamente. Larguei a espada e passei a lança para a mão direita. Quantos deuses você acha que eles se libertaram? Muitos. Bel assoviou quando Orfaine golpeou um deles com a cauda. Acho que várias tumbas se abriram. Let também está em risco? Ethan e mais alguns dragontinos foram até lá para o caso de algum deles ter saído dessa confusão e ido para a cidade. Bel ergueu a espada e a apontou na direção do portão destruído. Em seguida, estreitou os olhos puxados. E parece que alguém tocou a maldita campainha do jantar, porque há mais deuses vindo aí. Precisamos acabar logo com um buffet, no qual eles estão tentando transformar o nosso povo. Nosso povo. Olhei para cima e vi os guardas da colina dispararem flechas para o lado externo da muralha. Tossi quando uma nuvem de fumaça passou por cima de nós. Me concentrei e comecei a avançar. Eles não eram meu povo, nunca seriam. Dessa vez, achei o véu acolhedor, assim que o nada se assentou sobre mim. Senti-me completamente entorpecida, sem a pressão intensa das brasas, sem uma culpa incômoda beliscando a minha pele e a cada grito. Sem a agonia de ver Davina, sem o temor que os outros fossem feridos ou coisa pior, sem o medo de Nictus fosse ferido, nem curiosidade por estar tão preocupada com isso e a apreensão que esse sentimento suscitava. Entreguei-me à confusão controlada da batalha e me tornei o que sempre fui, uma assassina, um monstro. Cravei a lança no coração de um deus e então a arranquei. Mechas de cabelo chicotearam em volta do meu rosto conforme eu girava o meu corpo, derrubando um segundo e depois um terceiro. Eu me virei bruscamente, usando a lateral da lança para derrubar o deus caído, enquanto arremessava para empalar outros às minhas costas. Rosnei e o libertei, apenas para enfiar a ponta da lança na parte de trás de sua cabeça. Orfaine me seguiu, acompanhando os outros deuses entre as mandíbulas poderosas ou queimando-os com um jato de fogo. Ela permaneceu perto de mim, enquanto eu abria caminho pelo pátio. Não parei para contar quantas vidas foram perdidas ou quantas tirei conforme o suor pingava da minha testa. Eu havia tirado 17 vidas antes de vir para Terras Sombrias, 18 se contasse contáveis. Repuxei os lábios de nojo e continuei a golpear com a lança. Não incluía meu meio-irmão, pois estava abaixo até de um jarrato, mas não pensava nisso desde que vim para cá, e agora não era hora de começar. O sangue respingou no meu roupão, enquanto eu girava o corpo, enfiando a lança nas costas e depois na cabeça deles. Meus músculos doíam, mas a adrenalina bombeava quente em minhas veias quando me virei cravando a lança de pedra nas sombras do peito de um deus caído em chamas. Raios de éter irromperam pela fumaça vindos de Bel e Hector, bem como de vários guardas. Logo percebi que os deuses que Hector e os demais guardas atingiam com o éter eram apenas feridos, mas aqueles que Bel acertava pereciam na mesma hora. Saião não estava disposto a apostar que Bel tinha ficado mais forte? Era uma aposta que ele ganharia fácil. Dei meia volta e bati com a lateral da lança num dos deuses caídos, que Hector havia acertado com o éter, derrubando-o no chão. Ergui a arma e... O fundo ficou prateado quando um raio de éter subiu e crepitou a poucos centímetros do meu rosto. Dei um passo para trás, escorregando no que devia ser uma poça de sangue sob os meus pés descalços. Caí no chão, ignorando a umidade que encharcava meu roupão e joelhos quando outro raio de essência ardia no local onde eu estava antes. Orfaine gritou, cambaleando para trás quando o éter a atingiu. Dei um berro conforme a energia percorria seu corpo, iluminando as veias e saliências das escamas dela. Eu me levantei de imediato, enquanto Orfaine se erguia nas patas traseiras, jogando as asas para trás. Uma delas bateu no meu peito, tirando meus pés do chão e me lançando pelos ares. Desabei no chão com toda a força. O ar escapou dos meus pulmões, mas ainda assim consegui me agarrar à lança. Ai, gemi, sabendo que não podia continuar caída. Rolei o corpo e fiquei de pé, prestes a gritar com quem tinha uma mira tão ruim assim, mas quando me virei, dei de cara com um deus muito bem alimentado e elegante, de cabelo e peles claros e parecendo bastante saudável, o que indicava que ele não havia passado nem um segundo de sua vida sepultado. Respirei pesadamente, mas não o ataquei. Não sabia se ele era um dos deuses da Terra Sombria que eu ainda não conhecia. Cabelos platinados. Ele me estudou estreitando os olhos. Sardas. Deve ser você.
O Deus inclinou a cabeça para o lado e começou a sorrir. Eu pensando que precisaria entrar para encontrá-la, mas você está enfeitiçada. Vá se fuder, sussurrei. Aquele era um Deus poderoso. Talvez mais tarde. Ele pestanejou quando ergui a lança e seu olhar vagou para além de mim. Ou talvez não. A mão de alguém segurou a minha trança, me puxando para trás. O cheiro de terra e de decomposição me envolveu. Meus anos de treinamento vieram à tona quando o Deus caído agarrou meu ombro por trás e tentou morder meu pescoço. Virei o corpo para o lado. Senti uma dor súbita e pungente quando a criatura enfiou as presas no meu ombro. O Deus caído se agarrou a mim, rasgando o roupão com as unhas, sem se importar de ter errado a minha garganta. Reagi por um instinto e me desvencilhei dele. Senti uma dor lacinante quando a minha carne foi rasgada, talvez até o músculo. Cerrei os dentes e o encarei. Era uma mulher, nova. Sua pele não era tão cinzenta ou emaciada quanto as dos demais. Ela até parecia jovem, mais ou menos da minha idade. Sangue escorria pelo queixo dela. Meu sangue. Seus olhos cintilavam como éter, intensos e perturbadores. Então ela se lançou contra mim. Uma agonia irradiou meu ombro e desceu pelo meu braço quando empurrei a lança para cima. Absorvi todo o impacto da lâmina ao perfurar seu peito, caindo de joelho quando a lança acabou encravada entre ela e o chão. Praguejei e me levantei, desembainhando a adaga enquanto me virava. O Deus continuava ali imóvel e intocado pelo caos de fumaça e morte. Que interessante, seu sangue tem cheiro de vida. Ele farejou o ar e o brilho da essência pulsou atrás das pupilas enquanto seus olhos se arregalavam. Sangue. Cinzas. Sangue. Um jato de fogo calou, deixando o desgraçado em chamas quando Ofaine passou ao meu lado, aliviada por ver que ela estava bem a ponto de conseguir permanecer na forma de Dragontina e lutar. Ignorei aquele papo esquisito e toquei o meu ombro com cuidado e fiz uma careta de dor. A ferida era sangrenta e irregular, mas podia ter sido pior. Vou sobreviver, mas se ela tivesse me acertado na garganta, eu estaria morta. Respirei fundo para aliviar a dor ardente da mordida e retestei o corpo, quando um rosnado baixo retumbou pelo pátio, sacudindo a fumaça. O que estava acontecendo? Fiquei toda arrepiada, e muitos dos deuses sepultados se voltaram para a colina, inclinando a cabeça para cima. Eu me virei a ouvir o som de passos e arfei quando um deus caído correu em minha direção. Com a mão no peito dele, enfiei a adaga em sua têmpora. Uma onda vertiginosa de dor me deixou tonta. Demorei a soltar a lâmina, o que me custou caro. Outro deus caído me acertou e desabei no chão, erguendo o braço para bloqueá-lo. Quando ele caiu em cima de mim, foi o movimento errado. Eu já sabia. Fiz merda. Jamais fique deitada de costas. Sabia muito bem disso. O deus caído cravou as presas no meu antebraço. Girei e levantei a perna, encostando o joelho no abdômen encovado dele. Senti cada gole que o desgraçado tomava. Senti o gemido ronronante em seu corpo. Empurrei-o com toda a força, mas não surtiu nenhum efeito. O som de passos, gritos e berros ecoavam enquanto o chão tremia debaixo de mim. O pânico se instalou no meu peito porque podia ter chegado a minha hora. Podia ser esse o meu fim. Dilacerada por deuses caídos, tal como Nictus havia me alertado na primeira vez que me deparei com eles. Não, eu não ia morrer assim. Joguei a cabeça para trás e o rei enquanto enfiava a adaga na lateral da cabeça do deus caído. Ele tombou para o lado e eu senti o coração palpitar de agonia. O reino ficou escuro, silencioso, imóvel. Por um segundo, pensei que tivesse desmaiado, mas meu ombro e braço continuavam latejando, e então senti a súbita vibração das brasas. De repente, raios de éter romperam a escuridão, agitadas acima de mim. Vinham de todos os lados que se espalhavam pelo pátio, acertando os deuses caídos e interrompendo os gritos de pavor conforme a essência se derramava sobre os seus corpos. Um atrás do outro, eles foram todos destroçados. Então, em meio à massa de sombras espessas e crepitantes, eu o ouvi. Nictus, em sua forma primordial. Ele pairava no ar com as asas feitas de éter pulsantes e sombras bem abertas, e pele brilhante e rígida, num caleidoscópio deslumbrante e espiralado de pedra de sombras e luar. A essência prateada captava de seus olhos e mãos totalmente brancos. A camisa que vestia pendia em frangalhos em seus ombros ondulados em torno do corpo dele.
Deuses, ele era aterrorizante naquela forma. Belo, primordial. O focinho de escamas ásperas de Orfaine cutucou meu braço. Ei, balbuciei. Ela se agachou sobre mim, mirando num deus sepultado, que continuava de pé enquanto Nictus descia ao chão. Arrepios se espalharam pelo meu corpo. Pude sentir seu olhar sobre mim conforme ele avançava, apanhando os deuses antes da Dragontina. Nictus agarrou o deus caído pela cabeça e partiu em dois, bem ao meio, com as próprias mãos. Bons deuses! Ele soltou os membros ainda trêmulos e as partes flácidas do corpo desmembrado e jogou as asas para trás, até que desvaneceram em sombras tênues enquanto caminhavam na minha direção. A escuridão entremeada de éter desapareceu de sua carne, mas as sombras continuavam sob a pele, rodopiando violentamente. Achei melhor me sentar ou algo parecido, principalmente quando Orfaine recuou e curvou a cabeça em forma de diamante. Nictus ia ficar furioso comigo, e eu tinha acabado de vê-lo partir, um deus no meio com as próprias mãos. Mas tudo que consegui fazer foi me apoiar sobre o cotovelo e... aquilo doeu. Senti uma pontada de dor em todo o ombro e braço. Nictus atravessou a distância entre nós dois tão rápido que nem consegui ver. Fios sombrios sangraram no ar à sua volta, enquanto ele se ajoelhou diante de mim. Só conseguia enxergar um vislumbre dos olhos dele em meio à essência prateada. Dei um suspiro que não aliviou em nada o ligeiro temor que invadia meu corpo. Acho que tem alguma coisa errada comigo. As sombras pararam de se mover sob a pele de Nictus, intensificando-se conforme o éter pulsava em seus olhos, obliterando sua íris momentaneamente. Ele ergueu o braço. Perdi o fôlego quando os dedos quentes tocaram na minha bochecha, provocando um outro tipo de arrepio. Porque você acabou de despedaçar um deus com as próprias mãos e eu achei isso muito excitante. Alguém deu uma risada grosseira e eu ouvi Hector murmurar. Nem Nictus suavizou um pouco o maxilar. Você está ferida. Não, não estou. Mentirosa. Ele tirou a mão do meu rosto, afastou a gola ensanguentada do roupão e xingou. As sombras se agitaram sob sua pele e vi o ligeiro contorno de suas asas começando a se formar atrás dele. Mas quando Nictus se virou para as botas ensanguentadas que se aproximavam de nós e ordenou que os mortos fossem enterrados e que o que sobrasse queimado, elas já não estavam mais lá. Nictus se moveu depressa outra vez, passando o braço em volta dos meus ombros, e estremeci ao sentir mais uma pontada de dor. Ele se deteve com a pele fina e as feições aguçadas. Desculpe. Tudo bem. Um calafrio me percorreu quando Nictus passou o braço sob os meus joelhos e me pegou nos braços, aninhando o meu ombro, que não estava machucado contra o seu peito. Não precisa me carregar no colo. Preciso sim, disse ele, começando a andar. Senti o rosto corando. Eu estou bem. Não está não, Serafina, mas vou ficar. Nictus continuou olhando para a frente, sério. Minhas pernas ainda funcionam, avisei começando a me mexer, mas a explosão de dor me deteve e fiquei tonta. Nictus me encarou. Vá em frente, diga outra vez como está bem. Ainda posso andar, murmurei fechando os olhos, porque até ser carregada fazia com que os músculos dilacerados do meu ombro latejassem, a ponto de não ser uma tontura que me preocupasse, mas a náusea. Posso sentir a sua dor, o gosto dela. Não é tão ruim assim, forcei-me a dizer, pressionando a testa contra o peito dele quando os arrepios ficaram mais intensos. Eu estava com muito frio. Além disso, há coisas mais importantes para você fazer agora. Nesse momento eu estou cuidando do que é mais importante. Ouvi uma porta se abrir, e então alguém falou uma voz tão abafada que não pude ouvir. Ou será que fui eu que perdi a consciência? Não sei dizer, mas por um segundo tudo parou de doer e senti a mente abençoadamente vazia. Parei de pensar sobre o que tinha visto lá fora. Quem eu tinha visto? Davina, comecei a dizer. Ela está... Eu sei. A voz dele tinha se acalmado. Sinto muito, sussurrei, eu também. Respirei fundo para aliviar o ardor da tristeza. E quanto a Letty? Está tudo bem, Letty. Fiquei aliviada. Mas e os feridos? Não me importo com nada disso agora, interrompeu ele num tom de voz autoritário. Você está tremendo. Abri os olhos e inclinei a cabeça para trás. O olhar dele encontrou o meu. O éter havia diminuído, deixando seus olhos num distinto tom de prata e a sombra sob a pele deslocada. Não é verdade, você se importa sim, e eu só estou com frio. Com muito frio. Uma porta se fechou atrás de nós,
quando entrou numa sala que pensei ser uma das muitas áreas de visitação não utilizadas do andar principal. Você pode parar de discutir comigo só dessa vez? Não estou discutindo. Cerrei o maxilar para não ranger os dentes. Uma cadeira raspou o assoalho de pedra quando nos aproximamos da ladeira, seguindo-nos como um cão leal. Comecei a imaginar se estava vendo coisas. Você sempre discute comigo. Eu não. As chamas irromperam num tom intenso de prata antes de desbotarem para laranja e vermelho escuros. Foi você quem fez isso? Sim. Impressionada? Não. Menti. Nictus sorriu e nos acomodou na cadeira que havia se aproximado da lareira. Minha cabeça caiu para trás, descansando na dobra do braço dele. Demorei um pouco para conseguir distinguir suas feições. Estavam firmes e implacáveis. Vou dar uma olhada no seu ferimento. Ele não esperou que eu respondesse, mas também não o impedi. Absorvendo o calor de seu corpo e do fogo próximo, forcei-me a concentrar. Havia um deus lá fora. Havia um monte de deuses lá fora, Sarah. Eu sei, mas não era um deus sepultado. Acho que ele não era das terras sombrias. Pelo menos espero que não. Respondi e ele se deteve ao estender a mão para a faixa. Ele estava me procurando. Sabia qual era a minha aparência. Disse que achou que fosse precisar entrar no palácio para me encontrar. O'Fine o incinerou. Esse tal Deus disse mais alguma coisa? Sim. Ele farejou meu sangue e disse que tinha cheiro de vida. Respondi respirando devagar para tentar ignorar a dor. E de sangue e cinzas. O éter parou de girar nos olhos de Nictus. É esse o cheiro do meu sangue? Perguntei farejando o ar. Só senti o cheiro de ferro e frutas cítricas frescas. Meu sangue e o de Nictus. É meio nojento. Não, seu sangue tem cheiro de uma tempestade de verão. Brasil senho. Como o sangue podia ter um cheiro desses? Como sequer esse cheiro? Nictus desamarrou a faixa no meu roupão, a parte da frente se soltou e ele deu um suspiro quando o abriu. Mas que merda! A mordida foi profunda. Achei que estivesse xingando por causa dos meus trajes impróprios, murmurei. Ele deu uma risada curta e áspera. Você está... Fechei os olhos sem querer. O que foi? Abra os olhos, Sarah. Obedeci, mas só porque ele tinha pedido de uma maneira muito gentil, quase como um apelo. Nictus ficou com a cabeça baixada e de perfil para mim, enquanto soltava o roupão do meu ombro, tirando o primeiro do meu braço esquerdo e depois do direito, e então xingou. Você foi mordida 2 vezes. Olhei para o meu ombro e vi os cortes e as manchas de sangue que encharcavam a parte da frente da minha combinação. Os músculos estão rasgados, tanto no ombro quanto no braço. A pele dele voltou a afirmar. Você lutou para se libertar. Sim, acho que você vai precisar de um curandeiro. Não queria nem pensar no que ele estava vendo, no que aquilo significava para o meu futuro, por mais curto que fosse. Os músculos nem sempre se curavam direito, e eu precisava deles. Espero que o vestido da coroação tenha mangas. Você não vai ficar com nenhuma cicatriz, meu sangue garantirá isso. Acho que não ouvi direito. O quê? Você está passando pela seleção, não pode se dar ao luxo de perder muito sangue e seu corpo não vai conseguir curar essas feridas enquanto estiver sob tanto estresse. As feridas não são tão ruins assim. Eu não vou morrer. Não, mas você está com dor e eu não posso permitir isso, nem vou. Senti um nó na garganta causado por uma emoção que não reconheci muito bem. Não podia acreditar que ele estava oferecendo o seu sangue. Para mim. Eu poderia esperar por um curandeiro. Ele não precisava aliviar minha dor. Não precisava fazer nada disso. Você deveria estar lá fora com o seu povo. Eu estou onde precisam de mim. Ele me cortou de novo. Beba meu sangue. Olhei do pulso para o braço dele. Por que você... Parei de falar. Eu sabia o motivo da sua oferta. Talvez ele realmente não quisesse me ver com dor. Nictus era bondoso. Mas além disso, as brasas eram importantes. Eu vou... Arfei quando ele levou o pulso até a boca. Meu coração deve ter parado de bater por um segundo, quando seus lábios se entreabriram e as presas perfuraram a pele. Nictus sequer vacilou, mas eu sim, enquanto o sangue jorrava da sua veia num vívido tom de vermelho. Deixe-me ajudar você, Sarah. A voz dele virou um mero sussurro. Por favor. Um calafrio percorreu meu corpo. Por favor. Ouvi-lo dizer por favor já era uma fraqueza. Você vai gostar, disse ele, prometo. Olhei para o sangue cintilante que começava a escorrer em sua pele. Beber sangue não me enjoava. Só não era algo que eu tivesse considerado fazer. Mas também não achei que iria gostar. Por outro lado, a gota de sangue que roubei dele não tinha gosto de sangue. Tudo bem, sussurrei.
Ele fechou os olhos por um instante. Obrigado. O agradecimento me deixou ainda mais chocada do que o apelo conforme ele levava o pulso até a minha boca. O cheiro do sangue dele alcançou as minhas narinas, sobrepujando o meu próprio. O dele era quase doce, mas também defumado. Feche a boca sobre a mordida, instruiu suavemente. E beba. Seus olhos, agora brilhantes como as estrelas, não se desviaram dos meus nem por um segundo enquanto eu fechava a boca sobre as feridas que ele havia feito. Meu corpo inteiro estremeceu. O toque do sangue na minha língua foi um choque muito mais forte para os sentidos do que quando eu tinha imprudentemente provado apenas uma gota e selado meu destino, partindo o fio que Holland indicara. Minha boca começou a formigar. O sangue dele desceu pela minha língua e garganta, denso e quente. Não sei como a morte podia ter gosto de mel, doce e defumado, exuberante, sedutor. Engoli tudo. Nictus estremeceu, pressionando o pulso com firmeza contra minha boca. Continue bebendo. Bebi tomando um gole mais profundo e demorado, enquanto o olhar dele permanecia fixo no meu. A sensação de formigamento desceu pela minha garganta quando o sangue chegou no meu peito, me aquecendo as brasas ali. Elas começaram a vibrar. Meu estômago foi o próximo a se aquecer. O sangue dele, deuses, eu nunca tinha provado nada assim. Ótimo, disse ele com a voz grave e rouca. Você está indo muito bem. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho? Eu poderia nunca mais parar. Meus olhos se fecharam conforme eu bebia do primordial da morte, levando sua própria essência para dentro de mim. Começando pelos lábios, o calor invadiu as minhas veias e se espalhou por todo o meu corpo. Não percebi o quanto as minhas mãos estavam cerradas até os meus dedos relaxarem. O latejar no meu ombro e braço começou a diminuir quando senti o toque dos dedos de Nictus na bochecha. Ele afastou os cabelos do meu rosto enquanto eu bebia sem parar. O calor continuou me inundando, seguindo pela sensação de formigamento. Então eu me senti como naqueles breves momentos em que mergulhava no meu lago e não pensava em mais nada, quando podia ser apenas eu, onde ficava em paz. O tipo de paz que Nectas dissera que eu oferecia a Nictus. Uma paz que lhe permitia dormir profundamente quando eu estava por perto. Queria muito que aquilo fosse verdade, talvez ainda mais desesperadamente do que queria continuar onde estava. Mas então ele afastou o pulso de mim com os olhos pesados. Vi as feridas se fecharem e a pele ficar lisa até que não restasse nenhum sinal da mordida. Uau! Sussurrei. Impressionada agora? Não. Ele arqueou a sobrancelha. Um pouco, admiti, ainda sentindo o gosto do sangue nos lábios, na língua e dentro de mim, o que me deixou toda formigando e quente. Estremeci quando ele tirou a mão dos meus cabelos e deslizou pelo meu rosto, mas não era de frio. Seu toque foi mais intenso. Eu o senti por todo o corpo. Muito melhor, murmurou Nictus. Segui o olhar de Nictus até meu ombro, onde havia rasgos feios bem pouco tempo antes. A pele estava rosada e ligeiramente estufada, mas só isso. Bons deuses! O polegar de Nictus pairou sobre o meu queixo, desviando minha atenção do ombro. Como está se sentindo? Eu não faço ideia. Minha pele está vibrando. É por causa do meu... Nictus se retestou quando passei a língua pelo lábio inferior, encontrando o gosto remanescente do sangue ali. Fios de éter se espalharam por trás das suas pupilas. Do meu sangue, concluiu ele, com a voz grossa, áspera. Consigo senti-lo. Meu olhar se fixou naquela única mecha de cabelo caída no rosto dele. Eu sabia que tínhamos coisas importantes a discutir, mas fiquei absorta pelo calor de Nictus concentrado nas feridas e em outros lugares. Seu sangue é tão quente. Ele semicerrou os cílios volumosos. É mesmo? Uhum, murmurei levantando o braço que já não doía mais. Enrolei os dedos na mecha de cabelo. Meus pensamentos passaram de uma coisa para outra. Não está bravo comigo? Por qual motivo? Eu não fiquei no quarto. No momento, estou simplesmente feliz que você não tenha morrido. Ele inclinou a cabeça de leve. Pergunte de novo mais tarde. Dei uma risada. Acho melhor não. Nictus voltou a ficar imóvel. Por dentro, eu não parava de me mexer. Tudo vibrava. Meu sangue, músculos, terminações nervosas. Estou me sentindo diferente. Correndo o risco de soar repetitivo, é por causa do meu sangue. Não me senti assim da última vez, respondi colocando a mecha de cabelo atrás da orelha dele. Você só bebeu de uma gota da última vez. Ele fechou os olhos quando passei a mão pelo seu rosto, sentindo a textura da pele.
Era suave como o sangue, dando lugar à ligeira aspereza da barba por fazer. Não foi o suficiente para sentir nenhum efeito colateral. Você está falando da vibração? Continuei explorando, traçando o contorno de seu maxilar até o canto dos lábios, sabendo que ele jamais permitiria que eu tocasse daquele jeito em outra ocasião. Nem eu. Do formigamento e do calor. Pude ver as pontas das presas através de seus lábios entreabertos e senti um aperto no peito. Não foi a pressão dolorosa da ansiedade, mas um peso pecaminoso que provocou uma pulsação de desejo em todo o meu corpo. A essência no sangue de um deus tem diversos efeitos, mas são muito mais rápidos e intensos quando se trata do sangue de um primordial. Ah, murmurei, seguindo a curva exuberante de seu lábio inferior. Nictus ficou em silêncio por algum tempo. Você sente falta do seu lago, não é? Eu me detive e o encarei. Sinto. Percebi. Como? Parei de falar quando ele alinhou o rosto nas minhas mãos. A ponta dos meus dedos deslizaram sobre o seu lábio. Os músculos do meu baixo ventre relaxaram e então se contraíram quando o meu sangue, o sangue dele, bombeou nas minhas veias. Senti uma fisgada bem no meu interior, tão súbita e intensa que cheguei a ofegar. Quais são os outros efeitos colaterais do seu sangue? Perguntei surpresa com a rouquidão na minha voz. Ele pode causar uma breve sensação de bem-estar, uma embriaguez. Pode fazer com que se sinta mais forte, levá-la a acreditar que é invencível. Nictus entreabriu os olhos e os fios de éter começaram a rodopiar preguiçosamente. Também pode provocar desejo. O desejo percorreu meu corpo, deixando para trás uma torrente de excitação. Eu sinto desejo sim, sussurrei. Demais. Ele inflou as narinas e roçou os dedos no meu queixo. Eu sei. Respirei fundo, mas não sei se isso ajudou ou piorou as coisas, porque meus seios roçaram no braço dele. Levantei a mão e pressionei contra o coração, sentindo-o bater acelerado. Abri os dedos e toquei no meu mamilo entumecido. A urgência se intensificou quando ele passou a mão pelo meu pescoço e ombro. O toque suave reverberou por todo o meu corpo. Arqueei as costas e mordi o lábio inferior, gemendo ao sentir o gosto do seu sangue. Só vai durar alguns minutos. Os dedos dele se detiveram na alça fina da minha combinação. Só alguns minutos? Balbuciei, sentindo a garganta seca, ao mesmo tempo que eu ficava cada vez mais molhada. Nictus alongou o pescoço, destacando os tendões. Serão os minutos mais longos da minha vida. Da sua? Ri de nervoso, meio sem fôlego, ou talvez totalmente sem fôlego, devido à onda de desejo que me inundava. Pousei a mão na camisa esfarrapada dele e senti seu coração acelerado. Remexi os quadris roçando no seu membro rígido e recitado. Consigo sentir seu desejo, Sarah. O gosto. Você está se afogando nele. Nictus fechou os olhos com força. Eu estou me afogando nele. Uma explosão intensa de desejo inundou meu corpo. Então se afogue comigo.